Olá, paz do Senhor Jesus, sou o pastor Clodoaldo e estamos chegando para mais um programa. Estamos compartilhando o Evangelho. Jesus Cristo é a solução para os problemas, em especial para o problema de relacionamento entre Deus e o homem. O homem sem Deus vive no escuro, espiritualmente falando, vive em trevas, em densas trevas. Mas Jesus Cristo vem e diz: eu sou a luz do mundo e quem me segue jamais andará em trevas. Então estamos aqui compartilhando a mensagem de Jesus Cristo, que é a luz do mundo, a luz que alumia, a expressão de João no seu evangelho. Nele estava a vida e é a luz que alumia todo homem, ilumina todo homem. Usei o texto da maneira que está no evangelho de João. Que bom ter você conosco mais uma vez aqui no programa. Sou o pastor Clodoaldo Reis Arias, pastor da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico aqui na cidade de Foz do Iguaçu, e é sempre uma alegria poder falar da palavra de Deus, poder apresentar a mensagem de Cristo, poder orar em seu favor, poder abençoar a sua vida com uma palavra de fé, uma palavra de oração. E também aproveitar para convidar você para participar da nossa igreja, a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Estamos preparando aí nos próximos dias um clipe com imagens, com endereço, com a locução, para que eu não precise ficar falando aqui do endereço, uma mensagem aí, um clipe para ilustrar o que eu estou dizendo, mas é sempre uma alegria estar falando da nossa igreja, que está na Vila Yolanda, na rua Francisco Guaraná de Menezes, número 82, domingo, 18 horas, o culto da família, família no altar de Deus. Segunda-feira nós estamos com aquela campanha A Volta do Filho Pródigo. Ainda serão 10 semanas, ainda temos algumas semanas pela frente, a volta do Filho Pródigo, orando para que Deus alcance as pessoas que tiveram experiência com Ele e acabaram se desviando, se distanciando dos caminhos dele. Na terça-feira nós temos com a missionária Marina dos Anjos Schunemann a campanha O Meu Milagre Vai Chegar. Tem sido fantástico a campanha, pregadores, missionários, presbíteros, pastores pregando a palavra ali, compartilhando. Nós temos testemunhos de muitas vitórias. Nas sextas-feiras, também um culto especial. Nós temos ali os nossos obreiros, missionários, presbíteros, diáconos, sempre pregando a palavra do Senhor, tendo a oportunidade de compartilhar também o Evangelho. Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, na Vila Yolanda, rua Francisco Guaraná de Menezes, número 82, no Jardim São Roque. Jardim São Roque, lá está o diácono André, né? Já estamos aí quase presbítero, né? Vamos consagrá-lo nos próximos dias, colocaremos imagens do evento que vai acontecer, será uma grande bênção. O diácono André será consagrado a presbítero, ele é o nosso pastor líder ali, o nosso dirigente naquela igreja, rua Jácomo Savariz, 928, nas terças-feiras, às 20 horas, um tempo de estudo da palavra do Senhor, compartilhando, estudando a Bíblia Sagrada. Quinta-feira, sempre um culto, uma campanha de oração, unção com óleo, imposição de mãos, libertações tem acontecido ali. E na sexta-feira, um tempo de oração, culto de oração. E no domingo, 7h30 da noite, tradicional culto, família no altar de Deus. O culto da família, família no altar de Deus. Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no Jardim São Roque, rua Jácomo Savariz, 928. E também no Jardim das Flores, no Porto Meira, na Rua dos Cravos, 803, está lá o presbítero Valmir Rosene, que é o nosso líder ali, o nosso dirigente, o nosso pastor, está ali trabalhando para o Senhor. Terça-feira, estudo da palavra de Deus, um tempo de estudo da palavra do Senhor. Quinta-feira, a campanha, tradicional campanha ali na igreja, no Jardim das Flores, clama que Deus responde. E no domingo, 7h30 da noite, o culto da família, família no altar de Deus. Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no Jardim das Flores, Rua dos Cravos, 803. E no Morumbi 2, na região do Morumbi, nós estamos também ali na rua João Batista Frígola, 502, na igreja sempre bênção. Domingo, 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical, tempo de estudar a palavra do Senhor. O Bruno Ortega é o nosso professor da Escola Bíblica, uma bênção. Domingo, 7h30 da noite, 7h30 da noite, o culto da família, família no altar de Deus. E na terça-feira, 19 horas, culto da oração. Na quinta-feira, também aquele culto especial, onde a palavra é pregada, oramos, impomos as mãos, ungimos com azeite e libertações acontecem mesmo. Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no Morumbi 2, rua João Batista Frígola, 502. Deus tem uma bênção especial para você. Aguardamos você
conosco. Vamos ler a palavra do Senhor? Então vamos ler a palavra do Senhor agora. A palavra será lida hoje no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, o versículo, deixa eu ver qual o versículo 25 a seguir. A partir do versículo 25, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Eu vou ler apenas do 31, que disse: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo o que havia acontecido, passou de longe. E de igual modo também passou um levita, e fez o mesmo que havia feito o sacerdote, passou de longe. Mas um certo samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, amarrou-lhe as feridas, colocou azeite e vinho, colocou sobre o seu animal, sobre a sua carruagem, e levou para uma estalagem, cuidou dele. No outro dia foi embora, tirou dinheiro, deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, tudo o que ele gastar mais, quando eu voltar, eu vou pagar. Jesus está contando aqui uma parábola para ilustrar quem é o próximo, quem é o nosso próximo. Aproximou-se dele um homem, um religioso, doutor da lei, conhecia a lei religiosa, sabia a lei de cor e salteado. Ele disse: mestre, o que eu faço para morar no céu? O que eu faço para ter paz com Deus e estar com Ele na eternidade? Jesus disse: olha, guarde os mandamentos. Ele disse: quais? Aí ele cita os mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com a sua habilidade, e amar ao próximo como a si mesmo. Bom, aí ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Então Jesus conta essa parábola. A parábola apresenta um homem que está descendo de Jerusalém para Jericó, e no caminho ele é assaltado. Quando eu prego esse texto, eu digo que parece ler esse texto é quase o mesmo que ler o jornal nas notícias policiais dos dias de hoje. A violência, ela existe desde quando o pecado entrou no mundo, né? A violência está instalada no coração sem Deus. Então, na verdade, esse homem ele é violentamente agredido, roubado, assaltado, e ficou lá semi-morto. Ficou lá desmaiado, quase sem vida. Vai passando um sacerdote, um religioso, um profissional. Eu vou falar para você o que é profissional. Aqui não há maldade no meu coração de falar de religioso profissional. Muitos são pastores, sacerdotes, líderes por vocação e fazem apenas isso. E não há problema nenhum. Não há problema nenhum, não há nenhuma crítica, nenhuma condenação nesse sentido. Mas o que está em jogo aqui é que esse homem passa, ele vê aquele homem ferido, ele observa e não para. Eu já critiquei muitas vezes a atitude dele. Mas se ele tocasse naquele menino, ele ficaria imundo. Se ele estivesse indo a trabalho, a serviço, fazer um culto, fazer uma cerimônia, ele não poderia realizar a cerimônia porque estava imundo, baseado na lei na época. Então ele preferiu passar longe. Do mesmo modo passa o levita. O levita também fazia parte do culto. O levita era aquele responsável pela música. E ele vê a mesma situação, a mesma história, e ele tem a mesma atitude do sacerdote. Poderia ter parado? Sim. Poderia ter ajudado? Sim. Mas ficaria imundo também. Aí, só um parênteses aqui. Já imaginou se há uma comunidade lá de algumas dezenas de centenas de pessoas esperando o sacerdote e o levita para aquele evento? E eles seriam os apresentadores que fariam o evento principal. E eles não apresentariam porque estavam imundos. Imagina lá, e chegava a notícia: olha, eles não puderam vir atender, que eles estão imundos, porque pararam para ajudar alguém no caminho. Você no meio daquela multidão esperando, você concordaria, você aceitaria? Imagina se você tivesse pago para participar daquele evento, onde o sacerdote e o levita estaria, mas não estavam por conta daquele moribundo no caminho. É difícil pensar nisso, né? Bom, mas eles não pararam, eles preferiram talvez agradar aquela multidão que estava esperando a parar para ajudar alguém. Mas vem um homem logo em seguida, e esse homem ele é um samaritano. Samaritano é alguém na época
que não era religioso, mais ou menos, não tinha muito apego à religião, cria em Deus, servia a Deus, mas não tinha aquele zelo. Esse homem, ele para, vê que o rapaz está vivo, ele resolve cuidar daquele homem. Limpa as feridas, usa o que ele tem nos primeiros socorros, coloca o homem sobre o seu carro, o carro era a tração animal, coloca sobre o carro, leva para a cidade, cuida dele, paga para que ele seja cuidado. E aí Jesus termina a parábola e pergunta: quem desses parece o mais próximo do que estava ferido? Aí o doutor da lei disse assim: é claro que foi o samaritano. Então faça o mesmo. Escolhas, faça o mesmo. Eu vejo isso aqui como escolhas. Nós temos oportunidade de fazer escolhas na nossa vida. E algumas escolhas parecem óbvias. Na minha leitura, a escolha do sacerdote e do levita é óbvia. Era que ele deveria ter feito o mesmo, né? Em vez de se tornar alguém impuro, alguém que não teria mais habilidade naquele dia, por 7 dias mais ou menos, sem poder ministrar, sem poder fazer o seu ofício, entre o ofício e cuidar daquele imundo, obviamente parece que seria... Mas me parece que Jesus não concorda, né? Parece que Jesus dá a intenção de que devemos tomar decisões que vai mais ou menos contra o que parece ser normal. Um exemplo, hoje você se tornar alguém religioso no sentido pleno da piedade, alguém que serve a Deus, alguém que tem os princípios da família, alguém que luta contra essas situações da vida, é ser careta. O correto é ir com a massa. Não. Jesus me parece que ele fala: não, o negócio é diferente. O negócio é você tomar decisões, fazer escolhas que principiam o temor de Deus. O meu convite para você é: pare um pouco, reveja a sua vida, repense a sua vida e abra o seu coração e permita que a palavra de Cristo, o Evangelho Sagrado do Senhor, norteie e paute a sua vida. Quero fazer uma oração antes de encerrar o programa. Quero orar por você no nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu estou orando agora, pedindo ao Senhor que venha ajudar os nossos espectadores a tomar decisões e fazer escolhas importantes para as suas vidas. Muitas vezes as escolhas são difíceis porque vai contra o normal, a rotina das demais pessoas, mas nem sempre o que as pessoas fazem ou acreditam é o correto. Por isso, ajuda-os a tomar decisões corretas, direcionadas e orientadas pelo Senhor. É a minha oração no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Estamos caminhando para a parte final do programa, né? Que bênção ter podido estar com você nesse tempo, que maravilha poder ter compartilhado o Evangelho de Cristo. Volte a nos ouvir no próximo programa, nessa emissora, e participar conosco na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Sou o pastor Clodoaldo e deixo para você um abraço. Fique com Deus, a paz do Senhor esteja com você. Amém. Esse programa tem o apoio cultural do Centro Educacional Menino Jesus e de Ortega Info. Ortega Info, redes e computadores. Redes, sistemas, impressoras, câmeras e computadores. Nossos serviços: manutenção de computadores, manutenção de notebooks, aluguel de impressoras, manutenção de redes e Wi-Fi, instalação e manutenção de câmeras, atendimento empresarial e atendimento residencial com ótimos preços no plano empresarial. Nossos telefones: 9127 8031, 3029 6367. Centro Educacional Menino Jesus. Venha ser feliz com a gente. Berçário, Maternal 1 e 2, Jardim 1 e 2, Contraturno Escolar, Reforço, atendendo manhã e tarde, integral e semi-integral. No Centro Educacional Menino Jesus, você conta com professores capacitados e equipe de excelência. Centro Educacional Menino Jesus, Rua Marta Freiertag, 317, Jardim Panorama, Foz do Iguaçu. Telefone 45 3025 4465.